Eu quero falar um pouquinho agora sobre a questão envolvendo o Oriente Médio e Israel. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está lá no país, está em Israel, para buscar um cessar-fogo. Vamos entender essa história com o Luca Bassani e depois a gente ouve um pouquinho dos nossos comentaristas também. Fala, Luca, quais são as informações? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Realmente é mais uma visita do secretário de Estado norte-americano, o chefe da diplomacia do país, Antony Blinken, a Israel. Esta, inclusive, a 11ª visita, considerando que as outras foram infrutíferas. Blinken tenta mais uma vez convencer os israelenses e os mediadores que representam o Hamas a selarem um cessar-fogo antes das eleições americanas no dia 5 de novembro. Portanto, daqui 2 semanas nós temos o pleito mais importante deste ano e ele sabe que seria um grande trunfo para os democratas conseguir pelo menos encaminhar essa guerra para o fim durante o mandato de Joe Biden e da vice Kamala Harris. Todavia, nós vemos que os israelenses estão irredutíveis, disseram que tem que continuar com todos os seus planos iniciais para garantir a segurança, seja da população do sul de Israel, na fronteira com a faixa de Gaza, seja a população do norte do país, na fronteira com o Líbano, onde atua o Hezbollah. Ele disse que pretende convencer os israelenses que os Estados Unidos teriam a capacidade de resgatar o maior número de reféns com vida, conjuntamente com os israelenses, uma operação conjunta de inteligência, e que o premier deveria se dar por satisfeito por já ter conseguido neutralizar, eliminar grandes lideranças dos grupos terroristas. Netanyahu, todavia, ainda não respondeu, muito provavelmente essas conversas continuem durante as próximas horas, até mesmo amanhã, ao mesmo tempo que não se sabe quantos reféns ainda estariam vivos daqueles que estão na custódia do Hamas, lembrando que foram mais de 250 pessoas levadas, sequestradas, só 120 conseguiram retornar e das outras 130, que sobraram, 30 delas já estariam mortas. Então, provavelmente, não se sabe o real estado de saúde dessas pessoas e era uma garantia que os israelenses querem antes de seguir à frente com esse plano. Nós continuaremos acompanhando também a viagem de Blinken no Oriente Médio. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Bom trabalho para você. Ô Alangani, você vê alguma possibilidade de um plano de cessar-fogo que os Estados Unidos consigam conduzir com Israel nesse momento? Muito difícil, até porque também eu acredito que o próprio Hamas não vai querer. É do interesse do Hamas manter esses reféns sob custódia, e justamente prosseguir com esta guerra, que é de interesse aí de terroristas, a destruição do Estado de Israel. Eles não estão muito preocupados com vidas de reféns, muito menos com a vida dos palestinos. Não é a primeira tentativa por parte do governo norte-americano, mas a gente percebe que essa tentativa em si tem um aspecto eleitoral, Caso triunfe, o Partido Democrata poderia capitalizar politicamente, dado que os Estados Unidos, a população norte-americana, questiona bastante essas incursões norte-americanas, este apoio norte-americano em vários países, por conta que recursos e soldados também, evidentemente, não estão sendo destinados em benefício da população norte-americana. Você concorda aqui com o Gani, Piperno? Olha, em grande parte, sim, tem um componente político, é óbvio. Agora você vê, o atentado cometido pelo Hamas foi no dia 7 de outubro, portanto, há mais de um ano. O Hamas é muito menor que o Hezbollah, que é uma mixaria se comparado ao Irã. Sim. Então, veja, esse combate ao Hamas, ele já dura um ano sem que Israel tenha alcançado todos os seus objetivos. O secretário Blinken já foi para lá 11 vezes, virou praticamente uma ponte aérea e não consegue resolver. Vai mostrando cada vez mais a crescente irrelevância da diplomacia, infelizmente, porque é uma área que eu admiro demais. Agora, se é difícil combater o Hamas, imagina o drama que seria uma guerra contra o Irã. Então, é óbvio que isso tem que ser evitado de qualquer forma. E é evidente que nenhum político é candidato aí a Madre Teresa de Calcutá, então é claro que o componente eleitoral, ele também agora entra nesse cálculo. É o que o Alan falou, se houver uma solução nos próximos dias, um cessar-fogo que seja, é evidente que
parte da opinião pública americana vai se sentir aliviada, até porque ela está arcando com gastos hoje de 2 guerras. São os Estados Unidos que bancam parte dos gastos da Ucrânia, parte importante, e também de Israel.